Hoje quero comentar sobre uma coisa que tem me incomodado bastante e tem me levado a refletir sobre várias coisas, na verdade. É um pouco sobre como a gente não leva a responsabilidade para nada, como a gente é muito tóxico com os outros também. Então, vai desde uma coisa simples que eu tenho visto. Por exemplo, às vezes, nossa, vou querer relaxar, vou querer jogar uma coisinha online, de boa. E é muito doido como as pessoas, por exemplo, se você ganha, é um comportamento, se você perde, é completamente diferente. Se você perde, a culpa é sua, você que é ruim, você que é horroroso, você que não fez nada. E são pessoas que lá, você não conhece, você nunca falou nada com elas, e tem esse comportamento, sabe? Nem sabe se, por exemplo, a pessoa do outro lado já pensou, tá passando um momento difícil e aquelas palavras podem doer, machucar mais do que realmente, né? Deveriam. E não é só com isso, sabe? Dei exemplo de jogo, mas é muito comum, por exemplo, no trabalho. Se alguma coisa der errado, nunca é culpa da pessoa. Nunca, nunca, nunca. É sempre alguém que não informou direito, é o chefe que não passou certo a tarefa, o que deveria fazer. As pessoas não, né? Pelo que eu vejo, elas não assumem, tipo, responsabilidade de, tipo, errei. E tá certo se errar. Faz parte, as pessoas erram. Mas não tem esse senso de, caramba, errei, desculpa, vou seguir aqui. Até no meu trabalho mesmo aconteceu recentemente é que a culpa nem foi minha, eu segui uma orientação e daí eu tomei na cara. Eu tomei na cara, porque chefe errou. E quem tomou na cara fui eu. E a pessoa, depois que eu apontei o erro dela, nem pediu desculpa, sabe? Fez como, sabe, nada aconteceu. Então é meio doido você parar pra pensar que a gente nunca. Acho que é muito duro, né? A gente se responsabilizar por uma coisa que deu errado e a gente até reconhecer para nós mesmos que a gente acha que a gente é perfeito no final das contas, né? A gente tem essa sensação de que tudo que a gente faz é o certo, pelo menos a gente tenta achar, né? Que tudo que a gente faz é o certo, mas é muito doido como a gente não tem essa fragilidade de não conseguir reconhecer uma coisa tão simples que às vezes é errar. E daí a culpa que acontece sempre cai nos outros. É sempre. E você consegue ver isso muito nas pessoas mais negativas, né? Por exemplo, as coisas dão errado na vida delas, as coisas não acontecem. O que que rola? É culpa do mundo? É culpa disso? É culpa daquilo? A pessoa nunca, nunca, nunca se responsabiliza. É claro que tem situações que a culpa não é da pessoa, acontece, tá? Mas é engraçado como na maioria das vezes, quando a gente vê essas questões no dia a dia, né? É sempre culpa dos outros. Sempre. E tem algum jeito da gente consertar isso? Olha, acho que o primeiro passo é mesmo a gente sendo sinceros com a gente. Eu sei que às vezes não é fácil. Porque a gente meio que admite que a gente é falho. E que a gente às vezes não é bom o suficiente. Só que talvez esse seja o primeiro passo para a gente poder melhorar, né? Porque se a gente sempre joga a culpa no outro, gente, a gente vai ficar sempre. Quer dizer, a gente não consegue evoluir, a gente vai ficar sempre parado, estagnado, porque você tá certo, você não precisa mudar. É o outro que fez alguma coisa errada. Então é muito doido essa questão da culpa, né? E da responsabilização. E como a maioria das pessoas não tá pronta para isso. E eu sei que é difícil, às vezes, alguém chegar e apontar: meu, você fez besteira. Olha, a culpa é sua, tá bom? Você que errou. É difícil, ninguém gosta, ninguém gosta disso. Mas talvez seja um primeiro passo pra gente, né, ser um pouquinho melhor com pessoas. Isso tem me pego muito. Como eu falei, não só no trabalho, porque o trabalho às vezes acontece, tem pessoas, né, que quer puxar seu tapete, tem todas essas questões. Mas quando eu me deparei isso, né, que eu voltei, fazia muito tempo que eu não jogava online, e isso ficou muito claro, muito claro, que ninguém nunca tem culpa, todo mundo é incrível, maravilhoso e só perdeu por conta de tal pessoa ou de outra. É, é incrível, isso está em todos os lugares. Daí eu passei a observar mais no dia a dia. Se o comércio não está dando certo, aquela coisa, não. Putz, é culpa da economia, é culpa de não sei daquilo. E todo mundo usa desculpa. Ninguém quer assumir, né? Você pode
falar de política, de tudo. Você vê até questão, por exemplo, vamos lá, futebol. Nossa, porque foi aquela jogada, foi aquele jogador que fez uma coisa errada, por isso que a gente perdeu. Cara, assume, às vezes você não foi bom o suficiente naquele dia. E não é ruim isso. Não é ruim, porque você só consegue parar, melhorar e saber o que você tem que melhorar se você entender isso. Se você realmente não tiver essa reflexão, pode ser dolorida às vezes, você vai ficar sem parada e sempre culpando e sempre nessa negatividade. Acho que além disso, o pior é tá sempre negativo também, que acaba meio que a negatividade é meio engraçada. Tem estudos que falam sobre isso, mas ela se espalha, ela vai se espalhando, sabe? E vai permeando a sua vida, e não só você, mas as outras pessoas também que você é negativo. Você pode perceber que geralmente perto de uma pessoa negativa tem várias pessoas negativas que só reclamam, que falam mal. Mas daí eu acho que eu já falei até um pouquinho demais. Então, queria só comentar, desabafar um pouquinho sobre isso. Não sei o que vocês acham, mas